Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Menos impostos e mais empregos. Esse é o nosso lema. E hoje temos a satisfação de receber o professor Sérgio Giovanetti Lazzarini, professor do Instituto de Ensino e Pesquisa aqui de São Paulo. Sérgio, muito obrigado, professor, estar conosco hoje. Será uma satisfação a gente conversar um pouco sobre ética na política e nos negócios, que é um assunto bastante atuante, está nos jornais todos os dias e a gente sente a necessidade de sempre conversar sobre esse assunto, mas é um assunto que, infelizmente, não progride na solução desses aspectos. Mas antes de entrarmos nessa discussão, eu gostaria que você colocasse qual é o objetivo do Instituto de Ensino e Pesquisa, qual é o teu trabalho lá? O INSPER, né, é uma escola de economia e negócios, com foco em formação, educação, basicamente. Nós temos curso de graduação, pós-graduação, economia e administração, direito, né, pós-graduação. E fazemos pesquisa também, ou seja, fazemos estudos que aí ajudem as empresas, as políticas públicas, e aí ajudem a esclarecer problemas do Brasil, problemas prementes, e divulgamos e gostamos muito de participar em debates e ajudar no que for preciso. Né? Muito bom. Então, discussão sobre a ética na política e nos negócios. Na política a gente sabe que existe uma necessidade de melhorar, fazer com que o nosso político seja realmente um porta-voz das aspirações do povo, do seu eleitor. Muitas vezes ele promete ter essa concepção, mas quando ele chega no poder, quando ele chega eleito, as coisas começam a modificar. Por que acontece isso? Como é que você vê esse procedimentos do político se eleger e da forma como ele está sendo eleito hoje? Acho que um grande problema no âmbito político, atualmente, é a questão do grande custo que esse político tem para se eleger. Estamos falando nesse financiamento de campanhas extremamente custosas. A gente pega um deputado estadual, por exemplo, R$1 milhão para ter uma campanha 2, coisa assim. Então, é realmente bastante custoso. Isso tem a ver com a grande extensão de área que provavelmente que o deputado acaba cobrindo, uma extensão estadual, por exemplo, tá certo? Ou até federal em certos casos, e isso torna muito custoso o processo dele comunicar a população, então tem que comprar espaço em mídia e por aí vai. Qual seria a proposta, então, para diminuir esse custo? Então, acho que a questão fundamental seria diminuir esse custo, porque, caso contrário, ele vai ter que sair por aí coletando recursos, né, de empresas e tudo mais, e aí ele fica com o rabo preso, vamos dizer, né, com quem o financiou. Aí chega na hora ali de você efetivamente ir lá buscar uma determinada solução, buscar uma medida, você pode acabar dando preferência, tá certo? Para quem te financiou, quem te apoiou. Acho que essa é a grande questão atualmente no Brasil. E a forma de resolver isso, tem toda uma discussão de você, por exemplo, fazer só financiamento público. Eu acho que não resolve, uma vez que as empresas iriam para o famoso caixa 2, pegar recursos. Quer dizer, o financiamento público também não resolveria o assunto. Que não resolve. Eu acho que Continua o caixa 2. Isso. Acho que a questão para resolver seria reduzir o custo dessas campanhas, por exemplo, via o famoso voto distrital, tá certo? Que você pegar uma territorialidade menor desse político, para ele ter uma comunidade menor, mais cerceada geograficamente e que tenha mais condições de cobrá-lo em relação aos seus resultados. Né? Quer dizer, o povo que o elegeu é menor, é concentrado, diminui com isso diminui o custo, as pessoas conhecem melhor o político que é eleito naquela região e ele tem condição de ser cobrado
pelos seus eleitores mais diretamente. Exatamente. E também você pode colocar algumas limitações com relação a empresas, né? Porque eu acho que atualmente no Brasil o limite é 2% do faturamento da empresa, nos Estados Unidos é bem menor que isso. Então, quando você coloca um percentual de limite assim, para você doar para um político em relação ao faturamento, obviamente você está privilegiando as grandes empresas que teriam mais caixa, mais recursos, em detrimento do pequeno empreendedor que não vai ter acesso a esse tipo de recurso. Agora, tem também uma questão que sempre aparece. Quando se verifica um escândalo, alguma coisa, questão de benefícios que aquele político está fazendo em relação a uma empresa, a um grupo de empresa, aparecem as doações feitas por essas empresas, né? A primeira coisa que aparece, não, uma empresa X doou tanto, tal. Isso até inibe num processo de transparência, porque a empresa, puxa, que se eu doar oficialmente, exatamente, eu vou aparecer no dia que eventualmente eu ganhar uma concorrência lícita, uma concorrência dentro das regras do jogo, mas vão dizer que eu contribuí e por isso eu ganhei a concorrência. Exatamente. Como é que a empresa pode se comportar nesse aspecto? Porque às vezes inibe até a empresa. Aí acontece aqueles famigerados contribuições do por fora, né? Exatamente. O que muita empresa faz é até doar para se proteger. Então, eu dou para todo mundo e pronto, eu não quero nenhum favor ou nada, né? Então, dou para todo mundo. Tem empresas que vão apostar mais e vão, na verdade, pedir algum outro favor, assim por diante. Eu acho que não tem problema nenhum uma empresa participar do processo político, apoiando determinados candidatos que sejam alinhados, por exemplo, com a visão dessa empresa de mundo, de estratégia para o país e tudo mais, mas as empresas teriam que colocar um pouquinho o pé no freio no momento de pedir favores, né? Ou tentar ser um pouco mais comedidas em relação a isso, né? Nos Estados Unidos, a gente vê que a gente tem que dar o exemplo americano, tem grupos de políticos, grupos oficiais de defesa no determinado setor. Né? Então, eles são financiados por aquele setor na campanha oficialmente. Isso mesmo. E eles defendem esse. Como é que você vê isso aqui? Isso é possível fazer no Brasil dessa forma? O Brasil, lobby, essa atividade de lobby, né, que é uma atividade empresarial junto ao sistema político, ela não é oficializada, tá certo? Eu acho isso um grande problema. Nos Estados Unidos, isso é legitimado, oficializado, então você tem empresas que podem ir lá, que podem representar os interesses da empresa, os congressistas lá podem até inclusive colocar dão transparência que eles defendem essa ou aquela proposta e tudo mais. E eu tenho, aliás, um conhecido que trabalha em determinado setor industrial aqui no Brasil, e esse setor industrial tem atividade de lobby no Brasil e nos Estados Unidos, né? Segundo o que ele reporta, nos Estados Unidos é muito mais fácil. Você sabe com quem falar, você sabe o que o político pensa e tudo mais. Aqui é muito mais nebuloso. Você tem que acionar um político X que tem contato com alguém que está no executivo Y, né? Algum governante, alguma pessoa de influência para chegar no seu resultado final. Não é à toa que a gente ouve tanta denúncia aí de ex-políticos ou até políticos atualmente exercendo a profissão, recebendo aí contribuições de empresas, prestando consultorias com valores bastante astronômicos, né? Isso reflete o custo de entrada nesse processo de político, né? E também os próprios benefícios que podem ser recebidos, porque a empresa também não é boba, ela não vai pagar R$1 milhão para um político se ela não esperar que existirem benefícios futuros, né? Inclusive aqui, se um político chegar e falar, não, eu sou defensor desse setor, eu estou aqui para defender esse setor, ele fica mal visto, inclusive, pela opinião pública. Isso eu acho que é uma coisa que deveria ser claramente definida de uma maneira sem tapar o sol com a peneira em relação a isso, e sem esconder nada. Um dos grupos, acho que mais importantes que tem no Congresso é o grupo que defende o ruralismo. Acho que eles são mais autênticos nesse aspecto, porque eles estão lá para defender o setor agrícola, etc., e tem uma força política importante, independente do partido, independente disso. E outros setores ficam um pouquinho mais escondidos. A democracia é isso, é abertamente você colocar a sua opinião. Eu acho que tal setor deve ser defendido. Então tá bom, vamos discutir isso abertamente, né?
O que não pode, acho que está acontecendo muito no Brasil, é uma escolha que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, vamos privilegiar o setor A, B ou C, a gente não sabe muito bem como é que foi essa escolha e a gente fica se questionando, né, o que ocorreu. E lógico, as suspeitas vão no caminho de setores que apoiaram determinados políticos e que estão buscando... E às vezes, dentro do próprio setor, os políticos apoiam A ou B em função do tamanho da empresa e não em função do setor, né? Isso é outra coisa que acontece. Claro, porque as empresas maiores são as que têm mais caixa para bancar as campanhas e seja lá que tipo de contribuição que esse político precisaria, né? Bom, vamos sair um pouco da política, vamos para os negócios. Nos negócios também existe, você que é estudioso sobre a ética, nos negócios também, no dia a dia de empresas privadas, etc., também existe essa possibilidade de ter corrupção dentro de uma empresa, seja ela nacional, seja multinacional. A gente tem visto vários escândalos de empresas multinacionais, dentro da própria empresa existem favorecimento de A ou B. Isso, como é que você vê esse assunto, se vocês têm feito pesquisa dentro das empresas, como é o índice de corrupção que existe, se tiver, não sei se tem um índice de corrupção para saber dentro da empresa privada. Tem uma pesquisa internacional que é a Transparência Internacional, né? Tem até um site que você pode entrar e é bacana, tem até um mapa do mundo, onde você pode ver o grau de corrupção em vários países. O Brasil não é nem um caso extremo, é um caso muito preocupante e grave, mas não é um caso extremo, tá certo? Então, a gente sabe que aqui existe esse tipo de problema, né? Quer dizer, tem problemas dentro das empresas problemas em relação ao governo e assim por diante. Então, esse é algo que eu acho que a gente tem que realmente encarar e fazer uma discussão aberta. O pessoal, às vezes, fala, não vou mexer nesse vespeiro. Vamos deixar isso aí meio embaixo, mas eu acho que tem que ser feita uma discussão muito aberta, tanto dentro das empresas quanto em associações e assim por diante. Existe uma condição de você, algum programa, algum ensinamento para as empresas terem um processo de avaliação se existe corrupção dentro da empresa ou não? Vocês têm feito algum estudo, vocês têm feito alguma seminários com relação a isso? Nós temos feito algumas discussões em sala de aula. A primeira coisa que, por exemplo, eu falo para alunos, né, tanto de graduação como de pós-graduação. Pós-graduação já são executivos, pessoas que estão no mercado, mas a própria meninada da graduação se interessa por isso, né? É um assunto sensível. Normalmente, quando a gente toca nesse assunto, invariavelmente vem a seguinte pergunta: tá bom, professor, corrupção é ruim e tal, mas suponha que eu tenho 2 competidores no meu setor, eles estão fazendo, se eu não fizer eu estou fora do mercado. E aí, como é que eu faço, professor? Questão extremamente, isso aparece em graduação, pós-graduação, tudo, né? Então, é uma pergunta, acho que essa é a principal pergunta que o empresário tem que tentar fazer para a sua equipe, fazer para a sua organização, né? O que normalmente eu respondo... Você tem uma resposta? Então, o que normalmente eu respondo é o seguinte: eu sou professor de estratégia empresarial. E um princípio de estratégia empresarial, o que é estratégia? A empresa conseguir vantagens competitivas, ela se destacar, ela ter um produto melhor, ou ter um processo menos custoso, ou ambos, alguma coisa que faça essa empresa ir para frente, se destacar e assim por diante. Se os seus 2 concorrentes estão pagando propina, bola, etc., engajando em algum processo ilícito, e você também entrar nessa, você vai ser mais um. Então, dentro da nossa conceituação do que a empresa deve fazer, que é se destacar e ir para frente, né, buscar excelência, está fora da definição, né? O máximo que ela vai conseguir fazer é sobreviver, não se destacar. Então, não é um caminho suficiente, vamos dizer assim, né? Então, a diferenciação seria a inovação, melhoria da produtividade, melhoria da qualificação profissional, seria mais nesse aspecto do que, eventualmente, numa facilidade de corromper o próximo para poder conseguir o pedido, né? Exatamente. Assim. Quer dizer, você tem assim, quer dizer, se você tem um produto melhor, um serviço melhor e tudo mais, você consegue ter uma certa vantagem. Não estou dizendo que é fácil, tá? Extremamente complicado, né? Mais fácil falar do que fazer, isso nós admitimos, mas eu acho que esse é basicamente, quer dizer, eu conheço alguns pequenos empresários que às vezes se deparam com essa decisão,
né? Será que eu vou entrar em algum sistema, algum processo ilícito e tudo mais? Alguns falam, não, não vou entrar, eu vou ter um produto melhor e, aliás, eu vou desenvolver uma reputação por não me envolver com isso. Porque, de repente, seus próprios clientes começam a perceber isso. Um cliente que não quer se envolver, não quer nenhum respingo de alguma coisa ruim que possa acontecer para ele. Né? Empresas estrangeiras que possam vir aqui, porque o aperto para processo de corrupção está sendo muito grande com as empresas estrangeiras. Né? Inclusive, externamente, existe uma pressão por parte dos governos agora de cada vez mais coibirem essa prática. Isso. Né? Então, uma empresa que pode entrar no país, por exemplo, ela pode tentar buscar parceiros que não tenham nenhum processo problemático nessa linha. Então, existe uma possibilidade do empresário se diferenciar, até desenvolver uma reputação de não se envolver com isso. De novo, não estou dizendo que é fácil, é um processo extremamente complicado, mas aí vai da própria decisão. É uma decisão que eu diria muito estratégica. Né? Se você desenvolver a base da sua estratégia com base em o que você faz, né? Ou não de corrupção, não é estratégia. Isso não é estratégia. Você está simplesmente se adequando a uma situação, lugar comum, e muito provavelmente você não vai ter ou está despendendo menos energia para as coisas que tornariam sua empresa excelente, com produtos melhores ou custos menores, assim por diante. A corrupção dentro da empresa, na área empresarial, ela está incrustada no escalão mais alto, mais baixo, ou dentro da empresa? Como é que você vê? Vocês têm alguma pesquisa feito disso? Não, nós não temos nenhuma pesquisa feito isso, mas o que você vê é que pode ter em todos os níveis, tá certo? E o que eu acho absolutamente fatal para uma empresa é ela ter corrupção no topo, porque toda a organização abaixo do topo, ela vai olhar, bom, se esses caras fazem, nós vamos fazer também. Né? Então, você tem muito... Se vai até nível mais inferior dentro da empresa. Exatamente. Você tem muito dessa liderança, por exemplo. Acho que a primeira coisa que uma empresa tem que fazer, se ela decidir não se engajar com esse tipo de prática, é deixar muito claro, escrever até um código assim, de conduta muito sério, muito claro, transparente, disseminado, comunicado para toda a organização, dizendo nós não nos envolvemos, e não pode ter nenhuma indicação de que alguém no topo está se envolvendo ou tá fazendo algum tipo de ação que não seja a busca de excelência, produtividade, né? E que isso possa servir de exemplo para todas as pessoas. Falando em código de conduta, como vocês são instituto de pesquisa, fazem projeto, etc., vocês têm alguma indicação de um projeto, ou pelo menos de informação, para criar um código de conduta dentro de uma empresa? Eu acho que, quer dizer, é só você observar boas empresas no mercado, elas até divulgam valores, etc., né? Eu acho que uma recomendação geral é você ter, assim, código estabelecido de uma forma até, vamos dizer, se adaptável ao seu negócio. Então, por exemplo, se eu estou no setor financeiro, olha, não queremos que uma pessoa que está operando, ou que, por exemplo, um analista no mercado financeiro que está fazendo uma recomendação de compra-venda de uma determinada empresa, de papéis de uma determinada empresa, né? Ele não pode estar operando com essa empresa, né? Soltando uma informação, se beneficiando de uma informação privilegiada. Então, cada empresa, e assim por diante, uma empresa farmacêutica também colocaria um código, olha, não vendedores, né? Práticas de premiação de médicos para recomendação de determinados tipos de drogas não é algo recomendável. Então, acho que tem que ser detalhado e tem que fazer valer. Em que sentido? Quer dizer, a aderência dos funcionários a esse código tem que ser avaliada. Então, os processos de avaliação de desempenho internos teriam que mapear ou teriam que espelhar esse código. Por exemplo, vamos avaliar um determinado fulano, um vendedor. Uma das coisas que nós vamos avaliar é se ele aderiu ao código. Nós vamos pegar informações e assim por diante. Por exemplo, dentro desse espírito de concorrência, como é que você vê um vendedor ou um departamento de venda ensinar os vendedores, ensinar as informações para que falem mal do produto do concorrente? Às vezes acontece, está em propaganda, acontece isso, apesar
da ética de concorrência, ele não proibir esse tipo de coisa. Isso você vê como uma falta de ética, uma falta de consideração, ou simplesmente uma constatação que ele fala, não, esse produto é meu, é melhor por isso, por isso, por isso. Como é que ele faz essa distinção? Bom, esse é o tipo de... Às vezes você fala mal do concorrente por brincadeira, né, tal, mas certamente é uma coisa que deve ser observada com cuidado, até para não virar, assim, um caso patológico. Eu odeio aquele produto do concorrente e tal. Porque eu acho que as empresas têm que entender que também a concorrência é boa, né? A concorrência puxa a gente para uma situação melhor, né? Assim, eu estou vendo o que o concorrente está fazendo, eu quero mais que ele prospere, nós vamos prosperar junto. Eu acho que nem é isso, vamos dizer, isso é preocupante, mas o que eu também vejo como preocupante é quando as empresas também caminham no sentido oposto. Deixa eu ir lá com o meu concorrente, vamos lá, a gente se reúne aqui, não vamos pegar muito pesado, não, sei lá, nós somos vendedores, nós estamos vendendo produtos, sei lá, vamos tentar estabelecer um determinado preço, ou o famoso cartel, né? Eu acho isso extremamente complicado também, a gente vê isso ocorrer em vários casos, né? E aí a ética, seria a ética concorrencial, que eu acho que essa ética está pouca gente falando, né? Ética concorrencial para você não prejudicar o consumidor ou o seu fornecedor também, né? Ou seja, eu não ficar me unindo com meus concorrentes para baixar o preço que eu pago com meus fornecedores. Isso eu acho também fundamental, o aspecto da ética da concorrência que pouca gente fala, mas que também seria importante observar. E você vê condição de se criar alguma estrutura, até nós estamos falando agora há pouco aí, possibilidade de criar um programa de informatizar dentro da empresa para que pudesse controlar essa possibilidade onde existem focos de corrupção. Dentro de uma empresa, por exemplo, vocês analisaram se a gente pode caracterizar em qual setor da empresa pode existir mais ou menos corrupção? Nós não trabalhamos com essa parte mais de tecnologia de informação, eu pessoalmente. Tá certo, mas nós estamos até discutindo que existem já pessoas oferecendo esse tipo de solução, eu acho ótimo, eu acho que, quer dizer, a informática, né, eu acho que tem sido um grande instrumento de transparência, eu acho isso fantástico, né, por exemplo, né, um caso que eu estava discutindo com amigos um dia recente, foram esses casos de adulteração nas eleições na Rússia, e que ficou muito transparente agora, porque estava todo mundo com o celularzinho tirando foto. E rapidamente põe no Facebook. A informação é rápida. Então, a informação é muito rápida. Eu acho isso excelente. Eu acho que a informática, todo esse processo de tecnologia de informação, certamente vai dar um grande ganho para nós, se usado inteligentemente, para que a informação se dissemine e para reduzir os custos também de eu participar de algum tipo de processo de licitação pública ou de venda para uma empresa. Quer dizer, está tudo lá na internet, transparente, fácil, objetivo. Então, muito mais essa informatização, essa possibilidade de qualquer pessoa possa alcançar aquelas informações rapidamente. Essa transparência, eu acho que melhora a possibilidade, diminui pelo menos a possibilidade de corrupção e de intermediação dos negócios. Exatamente, é tudo muito fácil, tudo muito rápido. À medida que você faça isso, acho que reduz, né? Eu não entendo porque aqui no Brasil a gente não avança mais em relação a isso, né? Então, todas essas estatísticas aí de número de dias de abertura de uma empresa, é tudo muito complicado, é intermediário, é tudo... Quer dizer, por que não faz isso mais rápido, muito mais célere, né? Com internet, você já vai lá, pronto, acabou, não precisa ficar muito... Você acha que a participação das pessoas num processo licitatório, num processo de compra, num processo de financiamento, etc., isso dificulta e pode facilitar esse processo de corrupção? A corrupção, isso é clássico. Ela aumenta à medida que você tem coisas mais opacas, tem mais gente envolvida. Então, sem dúvida, isso aumenta. Qualquer tentativa de simplificar o processo vai na direção correta. Nós estamos falando do aspecto financeiro, que você até comentou que pode existir na área financeira a participação de um ou de outro setor. Mas quando você vai num banco, por exemplo, hoje,
e é proibido, é proibido você vender venda casada, né? Isso toda orientação dentro de uma instituição financeira é voltada para isso. Mas você chega direto no gerente e é difícil o gerente não te oferecer alguma coisa quando você vai buscar algum produto. Isso, foi bom você tocar. Como é que você chega a fazer com que o gerente pratique aquilo que foi determinado pela direção central da instituição financeira? É aquilo que nós estamos falando, ótimo ponto. Eu acho que essa questão de venda de produtos tem muito aquilo lá. A gente está com uma meta para o nosso vendedor agressiva, e com bônus para ele e tudo mais, seja lá que eu vou para o gerente, seja lá quem for, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Se ele não alcança essa meta, ele não vai ser bem avaliado, a progressão na carreira dentro da empresa está prejudicada e até ele não vai ganhar o bônus, tá certo? Então, as próprias empresas cometem o próprio erro na ânsia de vamos incentivar o pessoal para altíssimo desempenho, colocar metas geralmente objetivas de vendas que acabam gerando todo tipo de disfunção. Eu acho que volta aquele comentário que a gente está falando. Tudo bem, está com a meta, ótimo, acho ótimo, essencial até, né? Mas você tem que complementar essas metas com uma avaliação do grau com que esse funcionário, né? esse gestor está aderindo aos códigos de conduta que você coloca. Então, eu tenho que colocar que o comportamento A, B ou C não é tolerável, não deve ser referendado e, ainda mais, se essa pessoa for pega seguindo esse tipo de comportamento, ele não vai progredir na carreira, não vai ser promovido e até nem vai receber o bônus, né? Isso é uma coisa importante, acho interessante, porque as empresas colocam metas inalcançáveis e às vezes, e o código de ética não pode ser seguido exatamente por aquilo que eles propuseram como meta para o gerente do banco ou o vendedor, ou até no caso dos motoqueiros, né? Porque tem que fazer uma série de viagens para cá e para lá. Lógico. Então ele até com a própria vida paga para isso aí, se você colocar essas metas. Exatamente. Sérgio, nós estamos terminando o programa. Eu gostaria que você falasse alguma coisa e colocasse alguma coisa para os nossos telespectadores nesse processo que você vem defendendo e vem discutindo sobre ética política e nos negócios. Esse é um processo extremamente complicado. Eu acho que nós não temos resposta ainda para tudo. Nós estamos começando a fazer um debate mais aberto a esse respeito. Eu acho que o debate é importante. Às vezes a gente ouve a seguinte tendência: não vamos mexer nesse vespeiro, não vamos tocar a vida. E aí a gente vê coisas saindo por fora. Eu acho que nós temos que ter um debate público a esse respeito. Não devemos ter, assim, medo de fazer um debate franco. É só assim que a gente vai conseguir. A sociedade precisa participar mais disso. E o que eu acho que, sobre o lado do empresário, eu acho que também dentro das suas organizações tem que ser feito um debate franco, um debate aberto, permitir que as pessoas falem. Por exemplo, à medida que você tem uma empresa e uma pessoa levanta a mão e fala: tá bom, você está me dizendo isso aí, mas eu tenho que bater minha meta, como é que eu faço? Depois você vai me cobrar se eu não bater. Eu acho que uma empresa que conseguir com que as pessoas verbalizem isso de uma forma franca, acho que está fazendo um grande caminho para uma evolução organizacional. E aí, com tudo isso, acho que a gente melhora nosso país aí também, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado, telespectador. Estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário, e obrigado pela audiência. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.